Olá, boa tarde. Só conferindo aqui, vocês estão conseguindo me escutar e me enxergar também? Alô, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo aí? Estou vendo que tem gente na sala já. Só quero confirmar que vocês estão me ouvindo. Olá, ok. Então tem gente aqui me dando olá, então é porque vocês estão me ouvindo, né? Então sejam bem-vindos a mais essa live da Casa da Crítica, onde a gente vai falar sobre sentimentalismo e empatia, ou seja, menos sentimentalismo e mais empatia. Eu sou Estela Bittencourt, alguns de vocês já me viram aqui na Casa da Crítica, mas se vocês quiserem saber mais sobre as coisas que eu faço, eu não vou fazer nenhuma delonga aqui do que eu faço, onde que eu ando, qual é a minha formação, porque vocês podem colocar meu nome no Google ou acessar meu site, estelabittencourt.com, e ali tem as coisas que eu faço e onde eu ando. Bom, então, antes de começar a entrar propriamente no assunto, eu quero dar o contexto da nossa fala hoje, né? Menos sentimentalismo e mais empatia. Da onde que surgiu essa conversa e por que a gente resolveu fazer sobre esse tema e não sobre um outro tema? O sentimentalismo, ele nos remete à questão de excesso de prazer, ou excesso de emoção. Então, quando a gente vê um filme em que tem um herói que se perde da heroína, ou uma heroína que se perde do herói, e as pessoas chegam às lágrimas quando esses dois personagens se reencontram, a gente está falando de um excesso de emoção que é provocado por uma história que, no fundo, a gente se conecta com ela, né? Então, o sentimentalismo, ele tem um pouco desse viés piegas, né? De um viés, assim, onde existe um superpoder de alguém que pode superpoderosamente tomar conta de outra pessoa. Se a gente olhar as grades das novelas, ou mesmo da literatura, do amor gentil e cortês, a gente vai perceber que toda vez que um personagem, herói ou heroína, se coloca no lugar de grande provedor da situação do outro, ele, na verdade, está escondendo sua vulnerabilidade e construindo uma imagem de que ele pode tudo. E guardem essa fala, porque eu vou voltar para ela daqui a pouquinho, quando eu for falar das relações pais e filhos. Então, menos sentimentalismo, mais empatia. A empatia é um termo cunhado por um filósofo austríaco, que foi contemporâneo do Freud, e que, quando ele constrói essa palavra em alemão, ele define como a capacidade de alguém se colocar no lugar de quem está produzindo uma música. Ora bem, você pode argumentar que isso seria impossível, né? Como que eu vou me colocar no lugar de alguém que está fazendo alguma coisa naquele momento? Se você tomar isso literal, eu concordo com você que fica difícil. Porém, se nós entendermos que nós, seres humanos, temos as mesmas necessidades, a mesma base instintiva que vai criar conexões através das emoções, eu posso criar conexões através das minhas emoções e das minhas necessidades com aquele momento vivido por aquela pessoa que criava uma música. E aí já começa a ficar possível a gente entender qual foi o sentimento ou a emoção que vibrava quando alguém estava concebendo uma música, ou uma ideia, ou um livro, ou o que quer que seja. Então, a empatia, na verdade, ela é muito mais do que simplesmente se colocar no lugar do outro. Ela é também poder vestir os sapatos desse outro, trazendo para o seu campo de sentimentos toda a memória da sua história pessoal. Ok? Então, vamos lá. Falei um pouco de sentimentalismo, falei um pouco de empatia, pedi para vocês guardarem a situação do herói, né, que fica se sentindo, né, se fazendo, para entrar num aspecto super atual que eu tenho pensado bastante. Já comecei até a escrever algumas coisas, não sei nem se vou publicar, mas enfim, que me preocupa, que tem a ver com o amadurecimento das novas gerações e com o índice de suicídio de jovens. Eu não vou entrar hoje na questão do índice de suicídio de jovens, porque eu quero me concentrar na questão da maturidade.
como é que os jovens estão amadurecendo, e se é que eles estão amadurecendo, porque o amadurecimento tem sim a ver com um excesso de sentimentalismo e um déficit de empatia. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre esses divisores de águas que a psicologia fala, dos momentos de crescimento na vida de uma pessoa, para depois a gente voltar para essa minha frase, que é menos sentimentalismo e mais empatia. Vamos lá, um dos divisores de água de um jovem, à medida que ele vai amadurecendo, é a capacidade que ele gera na vida dele de autossustento. Ou seja, ele poder pagar as suas contas, dele poder ter o seu dinheiro e poder produzir para que o seu dinheiro apareça e poder destinar esse dinheiro a coisas que façam sentido para ele. Esse é o primeiro marcador. Inclusive, se vocês forem olhar nos livros de psicologia, que é a minha primeira formação, isso está descrito lá já há algum tempo, não é novidade nenhuma. O segundo divisor de águas é a capacidade do jovem dele ter essa independência financeira para conseguir morar sozinho. O que a gente vê que está acontecendo hoje, nesses tempos modernos que a gente vive, né? Os jovens, às vezes, eles conseguem sair de casa, mas ainda com o patrocínio de pai e mãe. Ou seja, os pais financiam a moradia do filho ou da sua filha para que ele possa ter a experiência de, por exemplo, acordar sem ser levantado pela mãe ou pelo pai, ele ter que pensar que a roupa dele tem que ser lavada e às vezes passada para que ele possa sair na rua novamente, que ele precisa ter condições de se alimentar, que sono faz parte do processo da existência do jovem, enfim, se coordenar minimamente em termos da sua rotina diária. Então, vamos lá. Primeiro divisor de águas é a capacidade de autossustento. Segundo divisor de águas é a capacidade de se virar sozinho. E isso vem com morar sozinho, que muitas vezes acontece na vida das pessoas, jovens, mas vem ainda com o patrocínio de pai e mãe. Ora bem, talvez a gente tenha que aqui fazer um parêntese breve para falar sobre as questões econômicas que envolvem isso. É verdade que a vida do trabalho tem ficado mais difícil nas últimas décadas. Existe um empobrecimento em termos salariais das pessoas. Os mais jovens, muitas vezes, eles não querem sair da casa dos pais porque eles preferem trabalhar e ter aquele dinheiro do seu trabalho para fazer uma viagem, para ir num restaurante bom, para comprar uma roupa de marca, para impressionar alguém. Ou seja, ele não quer que o seu nível de vida despenque, né? E os pais, muitas vezes, são coniventes com isso. Então, nesse sentido, tem alguém aqui me chamando, só um pouquinho, acho que é problema aqui no áudio, só um pouquinho. Se precisar de alguma ajuda, nos avisa. Não é nada, é só perguntando se eu precisar de ajuda. Obrigada, achei que tinha algum problema aí do outro lado, né? Mas então, vamos lá, vamos continuar aqui. Por que eu fiz essa parada? Porque já nos aconteceu, aqui na Casa da Crítica, de eu começar uma gravação e as pessoas não estarem me ouvindo. E depois deu creca no vídeo e aí as pessoas também não estavam me vendo. E aí eu recebi um telefonema dizendo, olha, a gente não está conseguindo te ver, a gente não está conseguindo te ouvir, e aí o webinar não aconteceu. Então, eu fiz essa pausa exatamente para poder ter certeza de que vocês estão me ouvindo, e às vezes é por aqui, pelo meu celular, que as pessoas me dizem. Então, retomando, nós temos alguns divisores de água, que são marcos fundamentais de amadurecimento dos jovens. E o que isso tem a ver com sentimentalismo e empatia? A gente já vai chegar lá. Retomando, o primeiro divisor de águas, então, é a capacidade que o indivíduo tem de autossustento, ou seja, ganhar o seu próprio dinheiro e pagar as suas contas. O segundo é ir morar sozinho, para ganhar independência, de tomar conta da própria vida, de ter uma rotina saudável e se responsabilizar pelos atos que vêm no contexto de morar sozinho. E muitas vezes esse contexto de morar sozinho não vem junto com ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro pode ser difícil, e os pais, então, entram para fazer esse patrocínio para que o filho saia de casa, mas ainda continua pagando as contas dele. E do ponto de vista econômico, do cenário econômico mundial,
está ficando cada vez mais difícil porque os salários estão reprimidos e as pessoas têm cada vez menos condições de arrumar ou trabalho digno, com uma remuneração interessante, que dê condições dignas de vida. E aí, assim, sem querer ser muito alarmista, né, quando a inteligência artificial entrar de cheio no mercado de trabalho, isso aí ainda vai afetar mais ainda essa condição econômica que a gente vive hoje, né? Então, quando o indivíduo começa a trabalhar e resolve que não vai sair de casa, ele vai usar esse dinheiro para não perder a qualidade de vida dele, vai continuar saindo, viajando, gastando dinheiro talvez para impressionar alguém. O terceiro divisor de águas, que é super importante, é você manter um relacionamento amoroso. E aí vai entrar um pouquinho do que eu falei antes do sentimento e da empatia, né? Um relacionamento amoroso que se mantenha por um determinado tempo. Não é um relacionamento amoroso que dure uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Divisor de águas é um relacionamento amoroso que leve 3, 4 anos. E aí você pode contra-argumentar assim, tá, Estela, mas as pessoas jovens conseguem ter relacionamentos de 3, 4 anos? Ora bem, uma pessoa de 25 anos é jovem. Uma pessoa de 30 anos é jovem. Uma pessoa de 35 anos é jovem. Então, essas pessoas já teriam um tempo de vida suficiente para ter um relacionamento de pelo menos 3, 4 anos. O que nós percebemos é que as pessoas estão um pouco mais egocêntricas, mais egoístas, mais pensando nos seus planos do que nos nossos planos. Pensando que eu quero fazer uma carreira, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero ter um apartamento, eu quero fazer a volta ao mundo, eu quero, enfim, sonhos meus e não sonhos nossos. O relacionamento amoroso, que não tem uma longa duração no tempo, ele não é contributivo na medida em que a pessoa não vai se esbarrar nos nãos da relação. Aquilo que impede a pessoa de fazer tudo sozinha por ela mesma. Ou seja, ela vai ter que aprender a conviver com o outro, ela vai ter que aprender a negociar com o outro, ela vai ter que entender que ela não está sozinha no mundo. O aspecto egocêntrico da criança, se esse relacionamento não é extenso, ele se perpetua, porque no primeiro momento em que a pessoa tem essa barreira por vencer, do egocentrismo, ela escapa, ela cai fora, né? E assim, para isso, homens e mulheres são protagonistas, né? Tanto os homens quanto as mulheres são protagonistas do fato de que eu não quero me envolver, não quero me envolver muito, porque afinal de contas eu ainda tenho muito para curtir, e a gente vê essa fala na boca de pessoas que já têm 30 e muitos, 40 anos e que ainda vivem na casa dos pais, e que ficam usando o seu dinheiro de sustento, de salário, para usar como se fosse mesada, em vez de investir na possibilidade de ter uma casa e cumprir com todos os compromissos que é ter uma casa. Você não precisa nem comprar o apartamento, mas se você assumir os pagamentos de condomínio, luz, gás, telefone, água, comida para você, deslocamento, isso já vai dar para você um enquadre de como é que o mundo funciona, de como é que a realidade acontece na vida das pessoas, em vez de você ficar eternamente imaturo. Então, eu falei do primeiro divisor de águas, que é a capacidade do autossustento. Falei do segundo divisor de águas, que é a capacidade de você morar sozinho. Falei do terceiro divisor de águas, que é a capacidade de você manter um relacionamento que seja no mínimo 3, 4 anos. E o quarto divisor de águas, e esse é o que está realmente pegando, né, que é a vontade e a capacidade de ter filhos e criá-los. Ora bem, quando você assume a responsabilidade de ter um filho, sua vida vai mudar. Não há dúvida de que sua vida vai mudar. E ao você assumir essa possibilidade, você está trazendo para a sua vida 2 aspectos muito importantes. Primeiro, a vulnerabilidade que todos nós, que somos pais e mães, passamos quando temos os nossos filhos. Assim, é quase como uma epifania a gente entender que agora tem um ser pequenininho que depende de nós. Sim e não, porque se a gente desaparecer, pode ser que uma outra pessoa crie. Mas aí a pergunta é, você quer que uma outra pessoa crie ou você gostaria de cuidar? Se você gostaria de cuidar, é porque você está alinhado com a sua maternidade, alinhado com a sua paternidade, alinhado com o seu desejo de colocar uma pessoa no mundo que vai seguir a sua história. Eu costumo dizer que filhos
foi a forma que eu arrumei na minha vida de dar conta da morte. Ou seja, enquanto as minhas filhas viverem e os filhos das minhas filhas viverem, eu vou viver nessas pessoas e nessas gerações de alguma forma. Então, ter filhos e ser capaz de tomar conta de filhos é ponto de não retorno, é divisor de águas, porque, primeiro, você vai ter que priorizar seu dinheiro, seu tempo. E o que nós temos visto atualmente é exatamente o contrário dessa vontade natural que surge em algum momento da vida, que é a maternidade começa a bater, ou a paternidade começa a bater na porta, né? E dizer, olha, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos. Então, se você ainda está num outro estágio da sua maturidade, no estágio 2 ainda, você não vai ter condições de pensar sobre isso. Mas se você vier a ter que enfrentar isso aí, você vai perceber que a sua vida vai mudar muito. Aliás, esses dias eu faço alguns atendimentos, e esses dias eu conversava com uma pessoa que teve filho há pouco tempo, e eu perguntei, e aí, quando é que vem o segundo? E ela me disse, nunca. E eu perguntei, nunca? Por quê? E ela disse, eu quero beber, eu quero viajar, eu quero ter carreira, eu quero ter vida própria. Veja, então, ter filhos é abrir mão da vida própria, é abrir mão de todo o resto. Como se ter filhos fosse uma experiência menor do que todas essas. Quando, na verdade, ter filhos é um dos marcos fundadores de uma capacidade de maturidade única. E aí vou trazer um outro aspecto também, que o Vicente da Casa da Crítica e eu fizemos uma gravação do projeto Provocação, que falava sobre a cultura pet. E aqui, quando eu falo da cultura pet, eu não estou falando da cultura pet de plástico, eu estou falando da cultura pet cachorros, gatinhos, né? Em que a gente levantou a questão de que esse envolvimento demasiado com bichinhos na verdade, um desvio de afeto. Ou seja, as pessoas não se sentem capazes, não se sentem prontas devido a um egocentrismo, devido a um ensimesmamento, né, ou a um endeusamento de si mesmo. Então, esse afeto que deveria estar colocado numa criança, que é produto de uma relação amorosa, ela se desvia e vai para um gatinho, para um bichinho qualquer, que muitas vezes você chama de meu filho, e que você carrega no colo e fala com ele, o seu cachorro, o seu gatinho, como se você fosse a mãe dele, né? Então, assim, isso também é uma incapacidade de maturação, e isso vem se estendendo cada vez mais. A gente tem visto pessoas que não só permanecem na casa dos pais, têm seus cachorrinhos e seus gatinhos que chamam de filho, quando repetem o que supostamente o cachorrinho ou o gatinho disse para si, se trata como mãe ou pai daquele bichinho, né? Então, 4 divisores de água super importantes para falar do processo de amadurecimento. E o que isso tudo tem a ver com sentimentalismo e empatia? Já chego lá. Capacidade de me sustentar sozinho, capacidade de independência e moradia autônoma, capacidade de relacionamentos com 3, 4 anos, capacidade de gerar filhos e mantê-los. 4. Ora bem, todos nós que somos pais sabemos que nós também passamos por esses 4 momentos da vida da gente. O momento em que a gente teve que começar a ganhar dinheiro, o momento em que a gente saiu de casa, o momento em que a gente começou a pagar as contas, o momento em que a gente se apaixonou por alguém ou decidiu que ia passar a sua vida ou parte da sua vida com alguém e tomou a decisão também de ter filhos. Ora bem, à medida que a gente vai lembrando esses passos da nossa própria vida, nós conseguimos nos empatizar com como foi para nós. Quais foram as dificuldades que eu, Estela, enfrentei ao sair de casa, ao começar a trabalhar, ganhar dinheiro e poder pagar as minhas contas, ao criar um relacionamento mais extenso, íntimo, em que eu pudesse gerar filhos e então poder viver a maternidade de forma plena. Ora bem, vocês lembram daquele exemplo que eu dei lá no começo da heroína e do herói que se sente poderoso porque supre tudo para os outros? Esse é um arquétipo que nós, pais e mães, passamos também.
quando os nossos filhos nascem e que a gente percebe que eles dependem de nós, isso é uma moeda de dois lados, né? Por um lado, a gente percebe a fragilidade do bebê e a nossa fragilidade também, porque, afinal de contas, se a gente não estiver ali, aquela criança pode não crescer e não vingar como ser humano, né? Por outro lado, a gente começa a se sentir super poderoso, porque, afinal de contas, eu dou conta, né, de tomar conta desse indivíduo. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu dou conta de tomar conta desse indivíduo, eu estou dizendo que eu posso alimentá-lo, posso aconchegá-lo, posso livrá-lo dos maus do mundo, posso colocá-lo na melhor escola, meu filho vai ser a melhor pessoa do mundo, meu filho vai ser, ou a minha filha vai ser a mulher mais bonita do mundo, ou a mais inteligente, e essas coisas todas passam pela nossa cabeça. Então, nesse momento, existe uma sensação de que nós somos heróis e heroínas dos nossos próprios filhos. E se você lembrar, em algum momento da sua vida, assim como na minha, eu também tive os meus pais como os meus grandes heróis. Eles eram as pessoas que resolviam tudo para mim. Essa chave muda na hora em que eu amadureço, cresço e começo a perceber que eles não têm todas as respostas. Que eu agora vou ter que começar a criar as minhas respostas. Mas para isso, eu também tenho que ter um mínimo de autonomia que tem que ser concedido pelos meus pais. Acontece que, nos últimos tempos, o que as estatísticas mostram para nós, desde a década de 80, mais ou menos, é que o número de filhos por mulheres no Brasil diminuiu drasticamente. Na verdade, esse dado é da década de 60. Na década de 60, uma mulher brasileira tinha, em média, 7,5 filhos. Hoje, uma mulher brasileira tem 1,5 filho. Como é que é isso de meio ponto filho, Estela? Não, é só um dado número estatístico, né? A gente pode dizer que uma mulher brasileira tinha, em média, 7 filhos na década de 60 e hoje tem 1. Ou seja, a nossa população não está nem se substituindo. Isso é retrato de alguma coisa que está acontecendo na sociedade, que passa pelas relações humanas. Então, voltando, né? Se eu dramatizo essa relação de poder pai-mãe, em que eu sou a heroína ou o pai é o herói, eu fico num lugar onde eu sou o provedor da história o tempo todo. Então, eu não vou deixar meu filho sair de casa, porque, afinal de contas, sair de casa dá trabalho, né? Eu não vou deixar ele pagar as contas, porque, coitadinho, ele ganha 1/3 daquilo que eu ganhava quando eu tinha a idade dele. Muito menos eu vou deixar ele adquirir coisas, porque não faz sentido, ele pode ficar aqui em casa. Ele pode, inclusive, trazer sua namorada. Então, eu vou gerando um excesso de emoção e que proporciona um excesso de prazer. Lembra que eu falei lá no começo, quando eu falava de sentimentalismo, que tem a ver com esse excesso emocional e esse excesso de prazer, em que eu posso proporcionar para o outro? E isso é um gancho pouco saudável. Não vou nem chamar de vínculo, porque não é vínculo, é gancho mesmo. Ou seja, as pessoas estão emaranhadas uma na outra, né? Ou seja, na medida em que eu fico sentindo pena do meu filho, ou eu me lembro como foi difícil para mim e acho que posso facilitar para ele, inclusive me ausentando de dizer não, de parar as intenções que não vão levar ele para um lugar bom, eu, na verdade, estou nesse lugar da heroína, estou nesse lugar do sentimentalismo bobo, que não vai contribuir com absolutamente nada, nem para o seu filho, nem para você como mãe, nem para o mundo que vai se deparar com adultos infantilizados. Ora bem, se eu pensar na questão da empatia, e eu me perceber como foi para mim essas etapas todas, né? Esses 4 divisores de água que eu coloquei, como foi para mim começar a trabalhar, ganhar dinheiro, sair de casa, montar meu ninho, ter meus filhos, como foi para mim isso? Esse processo, ele foi autêntico? Ele foi doloroso? Ele foi interessante? Quais foram os ganhos que eu tive ao realizar todos os passos até aqui? Porque se eu consigo olhar para isso como um ganho, como um merecimento, como uma resposta positiva da vida para mim, de forma empática, eu vou conseguir chegar para o meu filho e dizer, olha, pare, né? Você está a fim de escutar sim,
mas eu agora preciso dizer não para você, porque, na verdade, de alguma forma eu já estive aí e eu sei que o que você precisa é uma outra resposta, que é uma resposta empática, não é uma resposta violenta, mas também não é uma resposta sentimental, uma resposta romântica, uma resposta que as telenovelas estão caracas de nos lavar cerebralmente, dizendo que, afinal, mãe é padecer no paraíso, ou pai também tem as suas agruras, mas é melhor do que não ser. E aí me lembra também um outro aspecto, que é o seguinte, as mulheres, muitas vezes protagonistas dessa vontade de não ser mães, elas têm motivos, e esses motivos são ditos claramente como: eu quero ter uma carreira, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas, como se todas essas coisas fossem menor do que um próximo passo de maturidade. E também como se essas coisas fossem excludentes do fato de ser mãe. Eu tenho novidades para vocês, meninas, não é? Não é. Na verdade, eu gosto de dizer que a maior escola que eu tive na vida, e olha que eu já tenho muitos anos de banco escolar, né? Muito eu fiquei na academia estudando e me especializando e fazendo coisas. Mas a melhor escola e a maior escola que eu tive foram as minhas duas filhas. Talvez ali eu tenha, na relação com elas, eu tenha aprendido as coisas que fizeram diferença na minha vida. Como pessoa, como ser humano, como psicóloga, e como pessoa que está querendo colocar uma energia boa no mundo para que as pessoas todas, de um modo geral, fiquem melhor. Né? Então, falei sobre sentimento e empatia, defini o sentimento como esse excesso de emoção e prazer. Falei na empatia como um pouco mais além de simplesmente me colocar no lugar do outro, e sim poder experienciar com toda a minha bagagem de história uma conexão com a história do outro. Falei das 4 divisores de água, do amadurecimento, que é uma das intenções que eu tenho de estudo nesse momento, porque me preocupa para onde essa garotada está indo e o que eu posso fazer, porque também acho injusto dizer: a garotada não é madura o suficiente, tá? Mas o que é que está acontecendo no mundo que não propicia para que as pessoas façam os processos que as gerações anteriores fizeram e que a psicologia, nos seus livros de comportamento, fica dizendo que são marcos e divisores de água de processos de maturidade. Então, o primeiro momento é quando você se autossustenta, o segundo é quando você efetivamente sai de casa, sem ter patrocínio de pai e mãe. O terceiro é quando você começa a criar relacionamento amoroso, e às vezes no primeiro, no segundo, no terceiro não vai dar certo, e às vezes você casa e também não dá certo, e você descasa e casa de novo, mas a intenção é que você tenha a possibilidade de experimentar vínculos afetivos que sejam saudáveis e que colaborem para o seu crescimento enquanto pessoa. E o quarto, por último, mas não menos importante, que é a questão da maternidade, que muitas meninas são protagonistas de eu não quero, porque eu quero de uma outra forma. Ora, e se a maioria das mulheres hoje, no Brasil e no mundo, estão tendo um filho, imagine que toda a atenção que antes era dada nas gerações anteriores a 4 filhos, hoje é dado para um só. Então, essa criança, necessariamente, ela vai ficar mimada. E todo ser mimado tende a ser imaturo, porque ele não tem condição de dividir com os outros. Não estou dizendo que é assim e deu, eu estou dizendo que essa é a tendência, de que um filho só, a gente foque todas as nossas energias nele e não o ensine, inclusive, a dividir com outros, porque ele vai crescer sem essa possibilidade no dia a dia. Ele só vai começar a dividir suas coisas quando ele tiver ido para o colégio, quando ele começar a conviver com pessoas da família. É claro que isso também tem a abordagem de pai e mãe, mas a tendência é que um filho só faça com que pai e mãe se dediquem a essa criança de forma mais exclusiva. Então, se nós somos mais mimados como filho únicos e como seres que não nos deixam passar pelos marcos de crescimento, então fica complicado o jovem poder ter uma vida autônoma, e talvez essa seja uma das causas do suicídio na juventude que a gente está
olhando hoje, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver quais são as perguntas que a gente tem, para a gente poder continuar essa conversa. Vamos ver aqui, temos um comentário dizendo... Ok, aqui tem a Renata, que ela diz assim, concordo com tudo que está sendo dito, no meu caso é não me sentir segura, não encontro uma pessoa para ter filhos, tenho 44 anos, hoje me sinto mais preparada para educar, etc. Ótimo, Renata, adorei a sua colocação, porque recentemente eu li um estudo da Harvard, de Harvard, em que 85% das mulheres questionadas sobre por que estarem solteiras, o motivo não era o mercado de trabalho, o motivo não era o foco na carreira, o motivo não era porque queria ficar com um corpo bonito e jovem, e sim a incapacidade de encontrar um companheiro que estivesse à altura. Ora, isso nos remete a uma outra questão que é super relevante aqui nessa nossa conversa, de menos sentimentalismo e mais empatia, que é quais são as expectativas das mulheres que hoje têm a sua faixa etária, têm em relação ao companheiro, né? Nós mulheres fizemos uma trajetória muito diferente nos últimos 40, 50 anos, onde a gente virou a mesa em vários aspectos sociais. E com isso, nós também criamos uma expectativa em relação aos homens de não só aceitarem isso, como acolherem isso. Ora, sejamos mais empáticas com os homens também. Os homens também estão perdidos. É isso que eu tenho visto na conversa com os meus amigos, na conversa com gerações mais novas, na conversa com as pessoas que eu atendo, em que eles não sabem bem se eles falam, se eles pedem, se eles tomam, se eles propõem, porque antes parecia que era fácil, né? Eu peço você em namoro, você diz sim ou não, a gente namora, tem uma experiência e deu, já não é mais assim, né? Os relacionamentos, eles estão muito mais voláteis, eles não acontecem só através do presencial. Na verdade, o que eu tenho percebido é que os relacionamentos, eles acontecem hoje muito mais a nível virtual do que presencial. Eu vou até arriscar dizer que nas gerações mais novas, eles têm a capacidade e a ousadia de dizer coisas via WhatsApp, ou via Messenger, ou mensagem no Instagram, por escrito, mas não tem a coragem de dizer as mesmas coisas na presença do outro. Então, trabalhar a presença do outro, trabalhar o olho no olho, trabalhar a capacidade de conexão, não só física, mas a conexão de presença, é super importante para a gente começar a limpar também esse estereótipo de que os homens têm que ser de um jeito que eles não são e que eles acham que são e que também não sabem como é que é, e aí a gente fica num tiroteio de cego, onde a gente não sabe bem para onde que as mulheres estão caminhando, e se os homens estão atrás, estão do lado, estão na frente, ou como é que é. Então, a gente tem visto muito filme, livros e coisas interessantes a esse respeito. Esses dias eu assisti, e aí vou deixar a dica aqui para vocês, tem uma série nova do Netflix, eu sou uma cinéfila de carteirinha, adoro cinema, acho que o cinema vem, inclusive, para nos começar a acostumar com novas tecnologias, novas ideias, novas teorias, que muitas vezes é romanceado, ou dito assim, isso aqui é ficção científica, mas não vai rolar, e aí quando você pensa, o que estava na telinha, anos depois acontece, né? Então, eu assisti recentemente uma série do Netflix chamada Osmoses, que é uma série francesa e passada num futuro breve, ou seja, não é ficção científica no sentido de que daqui a 100 anos, 50 anos, o que os seres humanos vão estar querendo sair do planeta Terra, não. É um futuro recente, né, um futuro já que vai acontecer, em que tem uma moça que é programadora e ela inventou nanorobôs, em que você engole uma pílula que contém esses nanorobôs, eles se instalam numa parte profunda do seu cérebro, que está conectada a uma plataforma, aonde essa plataforma faz a conexão com outros nanorobôs que estão na parte profunda do cérebro de outras pessoas, para você achar a sua alma gêmea. Eu achei o argumento genial, porque essa seria uma solução mágica para vou encontrar a minha alma gêmea. Primeira falácia,
alma gêmea, né? Esqueça, não tem alma gêmea. Tem uma construção de dois para que o que acontece como o terceiro, né? Porque se uma construção de dois, tem o eu, tem o você, e tem uma terceira coisa, ou uma terceira forma, que seria a nossa relação. E é muito importante que essa construção ela se dê num período de tempo e espaço. E nesse período de tempo e espaço é que você vai desenvolver as suas capacidades relacionais, as suas capacidades de vínculo, a sua capacidade de entender e se conformar com o não que a vida te deu ou que o outro te deu. Você vai desenvolver, à medida que você vai fazendo isso, a sua capacidade de escolha. Aliás, eu quero dizer também que uma das coisas geniais que a geração das minhas filhas inventou, quer dizer, não foi elas que inventaram, mas a geração delas inventou, foi ficar, né? Então, assim, na minha época a gente namorava, e para namorar, alguém tinha que pedir a gente em namoro e a gente tinha que aceitar, e aí, a partir daí tinha um determinado compromisso. Ora, o ficar é genial, porque o ficar dá a possibilidade de você criar memórias para você poder escolher. Então, se você tem memórias para você poder escolher, fica mais fácil de você entender o que você quer. Quando eu vi essa série do Netflix, eu pensei, que genial o argumento, porque, de novo, magicamente, a tecnologia, aquilo que a gente inventou, vai solucionar um dos grandes problemas das pessoas no mundo inteiro, que é os problemas de relacionamento. As idiosincrasias que acontecem no relacionamento. Mas o legal do relacionamento é você poder viver o que ele tem para oferecer para você e poder amadurecer com isso. E não implantar nanorobôs na sua cabeça que vai te dar a possibilidade de você escolher. E, na verdade, quem escolheu não foi você. Quem escolheu foi a plataforma que fez um cruzamento que supostamente é o melhor para você. Porque alguém programou um algoritmo que diz que aquele é a pessoa ou o indivíduo que é a sua alma gêmea. Então, eu não vou dar mais spoiler do Osmoses, mas quem quiser assistir, #fica a dica, porque é uma bela forma da gente poder pensar como é que nós estamos lidando com a tecnologia, o que a gente vai fazer com isso, né? E eu também gosto de dizer que a tecnologia, pela tecnologia, ela significa pouco. O que a tecnologia significa é o uso que nós fazemos dela. Então, assim, se a gente usa a internet para espalhar fake news, de novo, é uma questão ética. O que eu estou fazendo com a tecnologia? Ok? Aqui depois tem um comentário que é olho no olho, pergunta. Verdade. Olho no olho, ponto de interrogação, quase já sumiu. É isso mesmo, olho no olho quase já sumiu. Então, assim, é claro que eu aqui estou usando um meio tecnológico para mandar minha mensagem para vocês, para deixar perguntas significativas para que vocês fiquem aí refletindo sobre isso. Mas eu sou uma adepta do olho no olho. Eu gosto de sair, deixar meu celular muitas vezes em casa, para que eu possa ter conversas significativas, onde eu tenho tempo para respirar e pensar e escutar o que o outro tem para dizer. E quando o Vicente fez o comentário, o império é da sedução, na verdade, a sedução, ela é perniciosa muitas vezes, né? Uma pessoa que tenta seduzir a outra, tenta fazer do outro um objeto para prazer próprio. Isso é uma construção equivocada, e eu vou dizer perversa, de vínculos que não vou chamar nem de afetivos, né? Vou chamar de vínculos que beira a manipulação, né? Todo sedutor, ele tem uma coisa de... eu tenho uma coisa aqui interessante para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas aí a pessoa chega para buscar aquilo que ele prometeu e não entrega, né? Ou se entrega pela metade. Ou diz assim, não, eu acho que você entendeu errado, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, uma pessoa que passou pelos marcos pelos divisores de água, pelos marcos de amadurecimento, criou as condições de sustento próprio, né? Seus ganhos, criou as condições de sair de casa e ter uma vida regrada, minimamente, criou as condições de ter um relacionamento amoroso que passa por autenticidade nas relações, que não tem a ver com, olha só como eu sou feliz no Instagram, olha só como eu sou bonitona no Facebook, ou olha só como sei lá o que passa pela tecnologia, que as pessoas
pecam por não mostrar a sua vulnerabilidade. Aliás, esse é um assunto que a gente trata bastante no curso de comunicação empática, e você que está nos assistindo, se você quiser fazer, vai rolar uma terceira turma em breve. As relações autênticas começam pela integridade minha, pessoal, em que o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço estão alinhados. Né? Porque se eu penso uma coisa, faço outra, quero uma terceira, você está beirando uma psicose. E o que a gente percebe muitas vezes é que a própria mídia social, ela instiga você a criar personagens de si mesmo. E aí fica cada vez mais difícil você se deslocar do personagem quando você encontra as pessoas na realidade. Então, se você está se relacionando através de uma mídia social com alguém, e aí você vai conhecer essa pessoa ao vivo e a cores, como que fica? Você fica pensando assim, o que será que ele pensou que eu pensei que eu sou? Você percebe qual é existe uma distância gigante entre o que você é e o que o outro pensou, ou o que você pensou que o outro pensou. Então, vamos parar de ficar pensando o que o outro pensou e vamos botar olho no olho e tomar café junto, beber copos de vinho, sair para fazer festa com os amigos, de uma forma onde a gente possa sustentar essas relações, passando pelos marcos de amadurecimento, para que a gente possa, inclusive, ajudar aos nossos jovens a não entrarem na solução do suicídio. Na verdade, o suicídio não é solução para coisa nenhuma. O suicídio é, na verdade, uma tentativa de escape, um pedido de socorro gigantesco de necessidades não atendidas, necessidades humanas não atendidas. Porque muitas vezes as necessidades materiais, elas foram atendidas, mas as necessidades humanas não foram atendidas. Então, pais e mães, menos sentimentalismo e mais empatia. Eu vou terminar por aqui, porque a gente não tem mais perguntas. Agradecer a presença de vocês, dizer que a Casa da Crítica faz lives todos os domingos, com pessoas diferentes. Nós temos um hall de cursos muito interessantes e que eu conto ver você em algum outro momento, ou numa live, ou num curso da Casa da Crítica em breve. Obrigada.